Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Incorpore Academia, nossa primeira rodada, nossa primeira temporada em comemoração aos 15 anos. Já falamos de nutrição, já falamos de performance e hoje trouxe dois amigos aqui, excelentes profissionais de educação física, fisioterapeutas, para a gente fazer um super papo. Então fica aí, se você quiser saber sobre dor, rendimento, entender tudo sobre esse assunto, hoje é o dia, não tem como, eu já estou aqui curioso e ansioso para poder perguntar para eles também. E a primeira pessoa que eu vou apresentar, ele é profissional de educação física, profissional de fisioterapia, pós-graduado em treinamento esportivo, pós-graduado em biomecânica, peraí que eu tenho que tomar até um fôlego que eu falar esse currículo todo, pós-graduado em treinamento esportivo, uma carreira longa dentro da educação física, dentro da fisioterapia, o meu amigo Alamo Calil, seja muito bem-vindo, Alamo. Pô, Marcelo, obrigado pelo convite, para mim é muito legal estar aqui junto com o Marquinhos, junto com você. Fiquei muito feliz com o seu convite, a gente já se conhece há muito tempo, te admiro como profissional. E vai ser muito legal estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo, e espero que a gente consiga ajudar bastante um número grande de pessoas, levar o nosso conhecimento para todo mundo. Então, tamo aí. Perfeito. O espírito desse podcast é isso mesmo, a gente levar dica. Quem tá em casa, eu já digo, ó, papel e caneta na mão, que dica vai sair, a gente vai dar um jeito aqui. E para trabalhar junto com a gente hoje aqui, fazer esse bate-papo, Marcos Vinícius, profissional de educação física, profissional de fisioterapia, pós-graduando em fisioterapia esportiva, pós-graduado em fisiologia do exercício, trabalhou com a gente muitos anos, a gente tem o prazer hoje em dia de conviver lá na Incorpore também. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Alamo. É um prazer estar aqui com vocês e vamos aí para esse bate-papo. Vou começar com talvez uma polêmica pra gente aqui, né? Vou lançar uma frase, vocês vão me dizer, se não escutaram nunca isso na carreira profissional de vocês, pode falar que a gente passa pra próxima. Essa frase, tenho dor, não posso treinar. Já escutaram essa frase, Alamo? Todo dia. Acho difícil alguém que trabalha na nossa área não ter escutado isso ainda, né? Isso é algo que a gente escuta todos os dias, das mais diferentes pessoas, né? Tanto atletas, quanto praticantes do dia a dia, quanto pessoas que já são iniciadas, estão iniciando. Acho que é uma dúvida geral de muita gente e é algo muito corriqueiro mesmo, que faz parte da nossa profissão, né? Isso não tem como a gente fugir dessa pergunta. E a gente tem um selo muito forte lá na Incorpore, que é o Sai do Sofá. Então a gente tem muitos desses clientes que chegam pra gente, falam isso, a gente sendo a ponta ali do exercício, a parte da educação física, né? Que tem dor, não quer treinar. Então o nosso grande lema é tirar as pessoas do sedentarismo, é acabar com essa pandemia que é o sedentarismo realmente. Então esse bate-papo aqui, falar sobre isso é muito importante. Marquinhos, você já escutou essa frase na tua carreira? Com certeza, a gente escuta isso diariamente. Muitas vezes nós somos o profissional que chega com essa primeira frase. Então, tipo, nossa, eu tô com dor no joelho, tô com dor nas costas, preciso me movimentar. Muitas vezes esse é o caminho que a pessoa chega até a gente, nosso aluno, paciente. Quando a pessoa ainda acha que tem que se movimentar, a gente já está na vantagem, né? Muitas vezes ela não se movimenta, ou vira uma desculpa ou realmente está com dor e não entende esse conceito. Por isso que é legal a gente pontuar alguns desses conceitos. Alamo, me explica para mim, que isso é muito interessante, a diferença entre dor e lesão. Cara, conceitualmente, a dor ela é um sintoma, né? Então, a dor ela apresenta sinais que o corpo pode estar sofrendo algum dano. A lesão já seria o dano ali estrutural. Então, ou um dano muscular, um dano articular, um dano de raízes nervosas, enfim. Então, a dor é um sintoma, é algo que o corpo está mostrando pra gente assim, ó, tem alguma coisa errada em alguma estrutura, alguma coisa aqui não está no nosso estado normal. Mas a gente tem que deixar muito claro que nem toda dor é uma lesão e nem toda lesão dói. O que às vezes as pessoas confundem. Ah, eu tô com uma dor no joelho. Nossa, eu lesionei o joelho. Não, isso não é uma verdade. A gente precisa estabelecer esse conceito para que a gente possa ajudar as pessoas assim. Você tá com uma dor? Vale a investigação? Vale. Você tá com uma lesão? Pô, às vezes você acha que a sua lesão é de uma gravidade, não é. Então a gente conseguindo estabelecer esses conceitos, a gente consegue ter um prognóstico legal. Até porque existem vários tipos de dores, né? A gente tem dores assim que podem ser somatizadas, por exemplo. Ela pode ser uma dor de um fundo emocional que está refletindo no físico. Então a gente precisa ter isso bem falado, instruir as pessoas em relação a isso, para que a gente consiga diferenciar e poder ajudar da melhor forma possível, né? Legal. Então é um bate-papo, fazer uma boa anamnese, conversar com a pessoa entender, ter o diagnóstico, procurar profissionais para poder entender essa diferença realmente. Com certeza. Marcos, dentro da tua convivência, essa ideia de dor e lesão, como é que você consegue trabalhar esses diferenciais com o teu atendimento, com os teus pacientes?
Muitas vezes o aluno, o paciente chega até nós relatando uma dor, foi no médico, fez um raio-x, fez um exame por imagem, e esse é o momento que o profissional ele consegue diferenciar a lesão e muitas vezes explicar para o aluno, para o paciente, exatamente isso. Muitas vezes aquela dor não é necessariamente por conta da lesão que está apresentando na imagem, no exame, e muitas vezes aquela lesão também não tem fundamento. Sim, porque às vezes o que acontece, já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com você também, às vezes chega um paciente, quando ele vai marcar a sessão com você, ele fala tudo aquilo que apareceu, às vezes, num laudo de uma ressonância. Eu tenho isso. Então, você já espera um quadro. Quando o paciente, às vezes, chega até o consultório, a gente olha e fala, como é que esse cara tá andando com tudo que ele me relatou? Então, assim, a gente tem que sempre deixar muito claro da nossa atuação que a gente não vai tratar o exame, nós vamos tratar o paciente. Legal. O exame, ele tem o próprio nome diz, é um exame complementar. Então, a nossa avaliação, a nossa clínica, muitas vezes pode até rebater um exame. Porque, cara, a gente está acostumado. Às vezes pode ter... Já aconteceu comigo. De pegar laudo de exame de outro paciente. Então, você fez um exame e eles te deram um laudo do Marquinho. E aí? A gente não sabe. Às vezes pode ter erro na própria empresa onde foi feito o exame. Às vezes a gente pode ter um ponto de vista do médico que laudou. Talvez seja um cara que não tem aquele conhecimento e ele lauda, às vezes, uma coisa que na nossa clínica mostra-se uma coisa diferente. Então a gente precisa deixar isso muito claro, né? O exame é importante, nos ajuda demais, mas a gente não pode abrir mão da nossa avaliação. Avaliação funcional, avaliação específica, clínica com testes, para a gente realmente poder identificar o que está acontecendo. A clínica é fundamental, né? Fundamental. A clínica é soberana, né? Não tem jeito. Falar assim de uma forma popular, né? Eu não sou da fisioterapia. Encostar no paciente é importante. Isso você perceber, fazer os testes que tem que ser feitos, conversar com o paciente muitas vezes. Com certeza. Então, às vezes ele não dormiu bem, ele está numa sequência de dormir, está com problema em casa, então isso também reflete na dor dele, acho que isso é muito importante. Sim. Uma vez, num outro caso, não era nenhum caso de ortopedia, de oncologia, o médico brincava assim, esse médico sempre fazia o exame clínico na pessoa, ele ia lá, encostava, mexia, ele brincava que se por acaso faltasse luz, ele conseguia continuar atendendo os pacientes. Sim. Ele não precisava só ficar olhando o exame. Muito bom. Então aí eu falei assim, realmente é verdade, lógico que ele era um médico com experiência, então ele precisa encostar para saber essa parte também. Sim. Um outro ponto também que sempre desperta, que a gente vê muito na academia, que a gente discute lá em casos com a equipe, é assim, muitas vezes, dentro do diagnóstico, condromalácia grau 1, se eu falar termos errados, pode me corrigir, que eu espero aqui, lesão são vocês. Condromalácia grau 4. Às vezes o cliente, a 4 teoricamente seria uma condição pior, né? Sim. Uma degeneração maior. O cliente chega com o grau 4 às vezes com uma dor menor e do grau 1, 2 tem uma dor muito maior. Isso acontece também, né? Então a gente tem que entender o diagnóstico, a dor para poder seguir o tratamento e o exercício, né? Sim, isso às vezes diz muito de como esse paciente foi na vida, né? Às vezes se você pega um paciente que iniciou na atividade física com 60 anos, que a gente sabe que isso hoje em dia ainda tem sido mais comum do que antes, né? Ainda bem, pelo menos começou. Maravilha, pode isso é ótimo. 80, mas começa. Mas ele pode demonstrar, assim, ele começou com 60 anos, só que até os 60, como foi a vida dele? Qual foi o uso que ele teve do corpo, né? Então a gente às vezes não sabe o histórico, e aí pode ser aquilo assim, ele tem um desgaste ali, a gente vê no exame, uma condromalácia grau 1, mas, o sintoma desse cara é absurdo. E aí você pega, às vezes, que a gente até costuma falar, né? O cara é mó tigrão, né? Uhum. É um termo que a gente usa bastante para aquelas pessoas que, assim, têm dores, mas mesmo assim conseguem, ou ficam fazendo. Às vezes é grau 4 e o sintoma é mínimo, às vezes nem sintoma tem, né? Eles até brincam, só sabe que tem quem faz o exame. Então, tem pessoas que não manifestam, né? E isso é muito comum, muito comum. E a gente pega de tudo, né? Todos os dias nós vamos ter os dois casos. E tem o limiar de dor também, né, Marcos? Cada um responde de uma maneira, né? Você tem a parte neurológica, cada um tem o limiar. A gente vê isso com atletas que a gente atende, né? Tem atleta, que tem uma dor, é uma coisa. Tem atleta que você tem que prestar muita atenção para você não agravar, porque ele não reflete dor, ele não fala dor, não tem caso nenhum. E as pessoas acham que isso também, o limiar é muito importante, né? A dor ela tá muito ligada à neurofisiologia assim da pessoa, então experiências regressas, né? Então assim, a pessoa teve uma experiência ruim com um certo local com certa dor. Então assim, qualquer dor naquele local, ela vai ter uma experiência ruim, porque isso vai remeter a algo que ela já teve. Então assim, dor lombar.
É muito comum as pessoas sempre acharem que dor lombar é algo que fez errado. Ou sentou muito tempo errado, Certo. ou fez exercício errado, Exatamente. alguma coisa assim. Mas às vezes a dor lombar, você tem que lembrar que os paravertebrais são músculos que você treina na academia, é como uma dor na coxa, é como uma dor na panturrilha. Então quando a coxa dói, nossa, ó, tô ficando forte, tô crescendo. A lombar doeu, já era, vou ter que parar a academia, tô começando a tomar Dorflex, anti-inflamatório, porque isso aqui tá alguma coisa errada. Aquele professor me passou o exercício errado. E muitas vezes nada mais é do que o processo natural do músculo. Você treinou, você regrediu ele, até ele fazer a supercompensação, ele vai ficar dolorido, vai ter aquele período. Interessante também, as pessoas identificarem, né? Então a gente falou de vários tipos de dores, várias maneiras. Vamos brincar de fazer um casezinho aqui? Isso é surpresa, hein? Vamos fazer um casezinho pra gente pensar com dor. Então, vamos entender dentro de uma realidade mais comum do dia a dia, né? Então a pessoa chegou com dor, tá? Vocês tragam para a realidade da física, depois traz para a realidade da academia também. Uma condromalácia, por exemplo, grau 4 com dor. Que procedimento? Sei que existe N procedimentos, mas como que a gente agiria com essa pessoa, por exemplo, tá? Então, aí a gente tem que começar, primeiro, uma questão que eu uso bastante é classificar essa dor, né? Porque a dor é subjetiva, né? Então eu gosto muito de usar a EVA, que é a escala visual analítica, né? Então você gradua ali, para quem não conhece a EVA, né? De 0 a 10, 0 nenhuma dor, 10 uma dor Adoro ela extrema. Uso muito. E precisa de recurso zero, não precisa de inteligência artificial, não precisa de nada e salva muito a gente. Precisa Salva um muito. pouco de educação em dor, né? Também tem muito exato. paciente que te relata uma dor 8, tu olha pro cara e tu fala, pô, tem certeza que é 8? Eu tenho uma história muito boa disso, posso? Eu tenho uma Claro, história muito boa. A ideia é essa. Eu atendi uma paciente uma vez que ela falou pra mim que ela tinha uma dor 10. Então, lembrando da escala, né? Dor 10 no ombro. E ela falava pra mim que a dor dela vinha quando ela abria a janela. Aí eu falei, pô, mas quando a senhora vai abrir a janela é uma dor 10? É uma dor 10. E na amnese, na conversa, eu sabia que ela era mãe de 3 filhos. E eu perguntei pra ela, a senhora teve os seus 3 filhos de parto normal ou de cesárea? Aí ela, nossa, nem me lembra disso. Eu falei, mas por quê? Não, foi de parto normal. Uma dor absurda. Eu falei, então vamos lá. A dor do parto, de 0 a 10. Ela falou, a dor do parto foi 10. Eu falei, então a sua dor no ombro é igual à dor do parto? Você conseguiu acertar? Foi nevrálgico ali, você conseguiu. Nessa eu fui muito bem. Aí ela falou, realmente, essa dor é um 6. Eu falei, bom, já melhorou. Melhorou. Mas, voltando pro que você Você tinha analisa, falado. você usa a EVA, né? A escala Uso visual. a analítica. EVA, então assim, a gente tem sempre que ter em mente assim, o que é uma dor esperada, o que é uma dor causada realmente pela lesão. Então a gente costuma ali trabalhar de 0 a 4, uma dor esperada, uma dor que a gente consegue ainda colocar na nossa abordagem. Acima de 4 a gente já tem que tomar alguns cuidados, ou mudar a conduta. Se é uma EVA muito alta, 7, 8, 9, muitas vezes já não é nem com a gente. Né? Já entra até um tratamento medicamentoso, às vezes a gente já indica um acompanhamento médico, mas assim, no primeiro momento, o paciente chega, condromalácia 4, é importante a gente saber do histórico, é importante saber quais são as atividades que esse paciente faz, da forma que é feito, então volume, intensidade, como que está fazendo. Eu costumo até brincar no consultório que assim, você tem que me falar o que você faz, porque o meu contato com você vai ser o menor durante a sua semana. Às vezes o paciente vai lá 1, 2 vezes na semana, só que ele treina 2, 3 modalidades 5 vezes por semana. Então assim, eu vou ver esse paciente muito pouco. Só que, falando o português bem claro, eu vou resolver a bucha dele, né? Sim, então assim, acho que a nossa avaliação, a gente entender tudo aquilo, todo o contexto de como é feito, vai facilitar demais na nossa conduta. Então, assim, muitas vezes, no caso que você falou, uma condromalácia, às vezes a gente conseguindo colocar atividades de alongamentos, mobilidade, mexer, às vezes, numa angulação de um exercício ou outro, mexer numa sobrecarga, né, Marquinhos? A gente consegue dar um conforto melhor durante o próprio tratamento, né? Eu, particularmente, tenho uma linha de trabalho de tentar manter o meu paciente ao máximo na atividade que ele faz. Legal. Só afastar. Então, por exemplo, o cara tem uma dor no ombro e faz canoa havaiana, ou joga beach tênis. Cara, eu vou tentar tratar esse cara ao máximo, fazendo com que ele ainda fique no esporte. Se a gente vê que não está dando certo, que a dor está piorando, que não está evoluindo da forma que a gente gostaria, a gente vai lá e, dá uma segurada durante umas 2 semanas, vamos ver se muda.
mas eu tento ao máximo manter. Não sei o que você pensa sobre isso, o que vocês acham. A Eva, né, muitas vezes salva essa escala. Outro dia eu tava faz alguns meses, eu tava na academia, eu tava lá embaixo no atendimento. Difícil eu estar no atendimento, a moça tava atendendo e chegou uma aluna nossa, que agora virou aluna nossa, com o marido, olha, preciso fazer atividade, me indicaram aqui, a amiga fulano já teve sucesso. Eu falei, qual é o seu caso? Ela explicou o caso dela, era um problema de coluna, mas ela sentia muita dor na coluna, no quadril, então ela passou todo o caso. E eu perguntei pra ela. Só que assim, eu vi que ela já entrou com dificuldade de andar na academia. Sim. E ela queria começar a musculação. Eu falei, queria entender se o caso estava para nós ou não, seria no segundo momento. Perguntei a escala pra ela, ela falou entre 8 e 9. E você percebia que realmente era uma percepção correta, sim, né? Sim. O que a gente fez? Olha, não, então vamos fazer um passo atrás. Você volta ao seu médico, volta aqui na fisioterapia, vai para fisioterapia. Depois que você fez fisioterapia, você fala para ele entrar em contato com a gente e a gente volta para cá. Foi o que aconteceu. Foi para fisioterapia, voltou e depois ela foi para academia e a gente conseguiu sim dar sequência. Fez um tempo de... os dois em conjunto. Sim. Hoje em dia ela passa pelo físio, né? Nesse caso é o Peter, não foi com vocês que era ali do lado, sim, que a gente é mais perto, né? Sim. E a gente fez esse trabalho com ela para ela poder evoluir. Então, às vezes uma pergunta simples de uma escala, exato, ajuda muito como trabalhar. Sim. E é assim, e essa pergunta também vale pro dia, né? Eu como profissional de educação física, às vezes é o meu aluno, por exemplo. Eu vou perguntar para ele naquele dia como que ele tá. Né? Então tem um dia talvez que ele esteja 6, tem um dia talvez que ele esteja 2. Sim. E também isso vai mudar a percepção de tudo aquilo que a gente falou no comecinho de dor. Tá? Sim, sim. Marcos, vou trazer você um pouquinho, ele falou muito da clínica, né, da condromalácia, traz para dentro da sala de musculação. Então, se for atender esse paciente dentro da sala de musculação, como é que a gente agiria? Ou então já ele passando para a gente lá, para Encore, por exemplo, para os profissionais de educação física, qual seria a ideia para ele? Então, o que ele falou tá perfeito, eu assino embaixo. E eu tenho a mesma linha de pensamento. Você entender onde esse aluno ele tá inserido, o ambiente dele, onde ele mora. Então, assim, às vezes ele mora numa casa, no 3º andar do prédio, então quantos lances de escada ele tem que subir, quantas vezes ele sobe. Ele é uma pessoa que fica muito tempo sentado, essa dor aparece sempre no final do dia. Então, assim, entender realmente isso, que você tá pouco tempo com esse aluno, com esse paciente, em relação ao dia dele. E lembrar que assim, você não precisa ser o Superman no primeiro momento e tentar salvar essa dor da pessoa na primeira sessão, de tipo assim, não, essa pessoa veio com dor hoje ela vai sair daqui sem dor, ela nunca mais vai ter, e não é assim que funciona. Exatamente. Entendeu? Muitas vezes, teoricamente, a gente fala entre aspas, o quadro piora um pouco para ele melhorar. Então, nossa, eu vim aqui com a dor no joelho, mas aí no dia seguinte ele veio que, nossa, antes era só meu joelho, agora minha coxa tá doendo, não sei o que eu fazer. Então é perfeito, é um processo natural. É isso. Tá criando musculatura, tá criando músculo, é isso que tem que acontecer. Então, assim, eu vejo muito isso, você entender onde o contexto e onde está inserido esse aluno e saber também as preferências do aluno. Então, assim, como eu falei anteriormente, a pessoa tem uma dor lombar. Para quem tem uma dor lombar, você nunca vai convencer a pessoa no primeiro dia a fazer stiff. A pessoa não vai fazer stiff. Ela já tem isso guardado. A pessoa já tem isso guardado. Então, assim, você saber estratégias de você incluir aquilo que você precisa incluir no treinamento da pessoa, conversar com a pessoa e, assim, gradativamente ganhando a confiança dela. Individualizar também é muito importante, né? Muito. Então, quanto que aquela pessoa faz de extensão do quadril, né? Que é onde vai afetar muito a parte lombar. Ele não movimenta nada, então você sabe que tem uma pessoa que veio com você com hipocinesia, falta de movimento total. Sim. Essa pessoa não faz nada. Ela caminha 2.000 passos por dia, nem isso, fica sentada o dia inteiro. Então, essa pessoa, você tem que botar ela para movimentar. Sim. Depois você vai conseguir ter os resultados, não realmente fazer essa prescrição. Então, eu acredito muito no individualizar, no conversar, acho que é perfeito. Fazer parceria, mas o individualizar, trazer, fazer uma programação, como você falou, olhar, entender o cliente ali, o aluno, né? Para você poder realmente contribuir para ele. Para que a gente não erre a mão, nem para mais, nem para menos, mas eu gostei muito do que você falou, a gente não precisa salvar no primeiro dia, até porque não é o primeiro dia que vai salvar. Exato. Essa sequência, como tudo na vida, é a constância, né? É a constância. E pensando numa sala de musculação, a educação do quadro, dos exercícios, é muito importante. Então, ter uma didática com o seu aluno. O seu aluno não vai ser aquela pessoa que, tipo assim, vai chegar lá, faz a cadeira extensora, sentou, a cadeira extensora foi embora. Não. Tu vai fazer cadeira extensora por conta disso, tenta manter essa angulação, tenta ver isso, tu vê que se tu fizer essa angulação, tu tá vendo que tá sentindo dor? Então, vem um pouquinho antes da dor, então sentiu a dor, para. Porque assim, pensando numa sala de musculação, teoricamente você não vai conseguir ficar todo momento com olhar para aquele aluno.
Então, assim, ter essa educação para o aluno vai agregar muito para ele e para a vida dele. Então, amanhã ou depois ele vai sair da sua academia, vai falar, nossa, eu treinei na Incorpore e lá ele me ensinou isso. Então, você fez a diferença na vida desse aluno que muitas vezes pode ter mudado a vida dele, ele nunca mais sentiu dor porque ele nunca mais fez a angulação, a extensão completa de joelho na cadeira extensora. Entendeu? Perfeito, eu gosto muito dessa parte educacional, acho que isso é para tudo. No âmbito da nutrição, que é o âmbito que eu acabo estudando mais, sim. Então você precisa ensinar a pessoa, não é um cardápio para ela só. Você precisa ensinar o que tem ali, por que uma proteína é importante, por que dividir um prato é importante, você precisa ensinar para ela por que ela tem que tomar cuidado com a cadeira extensora, não é a salvadora dos joelhos, né, a cadeira extensora, pelo contrário, muitas vezes, né? Por que ela precisa aprender a graduar a carga dela, por que ela precisa se movimentar, como é que ela pode melhorar um movimento, por que ela precisa ativar certos músculos que ela nem sabia que existiam. Então, isso realmente é muito importante. Eu creio muito, é o que você falou, que a gente faz muito melhor aquilo que a gente entende. Eu já dei esse exemplo aqui até algumas vezes. Se eu mandar você ficar pregando um prego aí, você vai fazer de um jeito, de uma forma automática, não vai dar tanta importância. Se eu falar para você, se você pregar esse prego aí, essa mesa vai gravar vários podcasts que vai servir para pessoas em casa terem mais saúde e bem-estar. O grau de importância de pregar o prego é diferente. Muda totalmente. Totalmente, então é a mesma coisa ali. Isso a gente tem que sempre deixar claro, porque assim, tudo que você faz no automático, né, perde um pouco do valor, assim, né? Então, o exercício tem muito disso. Eu vejo muito isso na academia também. Muitas pessoas fazendo por fazer, só reproduzindo, né? Então não estão ali pensando. Então muitas vezes assim, a gente costuma até falar muito, além dos estímulos que a gente tem que oferecer, tem um estímulo neural, você tem um porquê de você estar fazendo aquilo, tem toda uma forma correta de você ativar uma musculatura, de você perceber. Então assim, hoje em dia a gente vê muita reprodução, isso também entra muito, talvez, numa questão do imediatismo, querer as coisas muito rápido, né? É o que o Marcos falou, não vai ser na primeira sessão que a gente vai curar, não vai ser no primeiro mês que o cara vai ficar fortão, não é fazendo uma semana de dieta que o cara vai emagrecer. Então, é constância, é você fazer o que tem que ser feito, de uma forma constante, de uma forma inteligente, eficiente, que não tem como o resultado vem, né? Isso a gente sabe que é assim que acontece. Isso é bem importante. Uma época eu trabalhava numa época de recém-formado, faz uns meses já, isso aí. Ó. Faz um tempo. Ainda lembro. A memória é boa. E muitas vezes era numa clínica, né, que fazia atendimento focado em quiropraxia. E uma vez ele me ensinou assim, muitas vezes o paciente, que ele fazia o paciente fazer? Marcar tudo que ele tinha de dor quando chegava, pintava um bonequinho. Porque depois do período de tratamento, de fazer exercício, aí ele fazia o exercício depois do tratamento, ele ainda tinha uma dor. Aí ele falava assim, não, mas ainda tô com dor. Aí mostrava, mas ó, como é que você chegou aqui? Exato. Você tinha dor no ombro, no quadril, no joelho, no tornozelo, hipotético, né? Hoje em dia você tá com uma dorzinha no tornozelo, mas para ele ainda ele não tinha essa percepção de como que ele tava, porque é o que você falou, é imediatismo, a gente esquece. Exato. Isso é normal. Isso acontece muito, isso é uma coisa importante, por exemplo, no consultório a gente faz muito prontuário, né? Então todo dia a gente evolui o paciente. Às vezes o paciente, depois de 2, 3 meses, ele fala, mas eu não estou melhorando. Peraí, só um pouquinho. Você vai lá no prontuário dele, olha e fala, quando você chegou, tua EVA era 8, hoje é 2. Quando você chegou, você tinha um desequilíbrio em tal musculatura, hoje você não tem mais. Você relatava, então você mostra para ele, e assim, até numa questão de profissionalismo, sabe? O paciente ou o aluno, que seja mesmo, né? Sim. Ele vai olhar e vai ver que você tem uma anotação, um relatório, um histórico dele. Que não é assim jogado, não é que você tá fazendo o que você acha. O que eu vou fazer com você hoje? Peraí. Não é assim. É porque às vezes na fisioterapia acontece muito isso. Às vezes a gente repete sessões. Lógico. A gente fez uma conduta, como é que foi? Eu tô me sentindo bem. Não vamos dar um passo. Vamos fazer de novo isso, vamos consolidar aquilo para depois a gente... Sim. Só que às vezes o paciente não entende. Tô indo lá, faz 3 sessões que o cara tá fazendo a mesma coisa. Mas por que a gente tá fazendo a mesma coisa? Quando a gente mostra, o paciente fica... É até um respaldo pra gente, né? Total. Porque, nós estamos fazendo isso por causa disso, é uma sequência e tudo mais. Então é basicamente o desenho, é você mostrar como ele chegou e como ele está, né? Porque muitas vezes o nosso cliente não tem a percepção, né? Sucesso em tudo é uma sequência de repetições, né? Com certeza. Se a gente vai olhar a vida vamos para um atleta de alto rendimento, a vida dele é extremamente monótona. Acorda, se alimenta toda vez da mesma forma, faz o treino, aquilo todo dia, até ele conseguir chegar no que ele quer lá, na medalha, no medalha olímpica, no sucesso. A gente num corpo, no emagrecimento, numa condição de saúde melhor, numa melhora bioquímica de um exame de sangue, na melhora de um quadro de dor. Então é esse caminho mesmo. É isso.
Quando a gente fala de dor, muitas vezes, e isso é muito comum, e aí acho que sobra muito para profissional de educação física, eu posso falar que vocês também são profissionais de educação física, vocês atuam em todos os lados, que é assim, mas pô, eu tenho dor, tô treinando, tô com dor, não só na dor tardia pós-treino, mas fez atividade, ficou com dor. E as pessoas esquecem que tem uma forma de ter muito mais dor, né? Que é ser sedentária. Com certeza. Então, o indivíduo sedentário, assim, quando vocês atendem, qual a maior dificuldade de vocês atenderem ele do que uma pessoa que está praticando ou que faz atividade física, ou então a maior incidência de dor das pessoas que não têm o hábito realmente, que tem falta de movimento? Quer falar, Marquinhos? Não posso falar. Bom, novamente, tipo assim, o sedentário, ele tem uma leve restrição, porque assim, a pessoa sedentária por quê? Porque é confortável. É gostoso, né? É confortável. O conforto te leva ao desconforto, e o desconforto te leva ao conforto. Essa é a maior frase. Então, assim, é confortável ficar ali na Netflix, pedindo iFood e tudo mais. Então, assim, o que funciona? Quando você coloca essa pessoa em desconforto, às vezes ela cria algo na cabeça dela de tipo, pô, por que tu tá fazendo isso? Exato. Eu podia estar no sofá, aqui? mas sai do Podia sofá. estar no sofá. Exatamente. Entendeu? Podia estar no sofá, podia estar assistindo Netflix. Entendeu? Então, assim, o desconforto para ela vai gerar algo que gera um bloqueio. E aí a pessoa não vai... Se você não conseguir cativar essa pessoa, se você não conseguir educar essa pessoa, estar ali engajada com a pessoa, você vai perder a pessoa. Então imagina assim, na sua academia, a pessoa sedentária, você faz um baita programa desse, sai do sofá, a pessoa sedentária, a pessoa demorou 6 meses vendo seus patrocinados para ir até a academia. Por aí mesmo. A pessoa demorou 6 meses, ela já fez 3 visitas lá. Já funil de vendas. Você já fez de tudo. Aí a pessoa foi na academia. No primeiro dia o professor foi lá e matou ela. Perdeu. Não volta mais. Perdeu. Isso é um dos grandes itens que afasta a adesão, sabia? Isso é ciência, comprovado. A alta intensidade da pessoa que está voltando afasta. Então assim, matou ela. No segundo dia ela não foi porque ela estava muito dolorida. No terceiro dia ela quase não foi porque começou a chover, mas só choveu quando ela já estava na rua. Então ela acabou indo. Ela chegou lá, a pessoa passou o mesmo treino para ela. Porque fazia 2 dias que ela não vem. Aí ela nunca mais volta. Foi por água. Ela fala assim, pô, mas eu já fiz isso no outro dia. Não, mas você teve um dia de descanso. Mas a pessoa não quer descanso, a pessoa quer novidade. Entendeu? Pra ela, tudo é novidade. E às vezes aquele treino gerou algo na cabeça dela que ela não quer repetir aquele treino. Você pode treinar até o mesmo grupamento muscular, mas passa outra coisa. Pô, passou uma cadeira extensora que ela ficou com dor no joelho, porque... Não sei, por algum motivo, pô, passa outro, passa um agachamentozinho, passa uma isometria, passa qualquer outra coisa, mas muda um pouco a experiência dessa pessoa, desse aluno na academia, para ver se ela muda o feedback. Sim, isso é. O sedentário, por exemplo, a gente falando de articulação, musculatura, o que é aquela pessoa que tem pouco movimento, histórico de movimento, isso muda muito para vocês, por exemplo, fazer um tratamento? Muda porque a gente trabalha muito com aquela lei de uso e desuso, né? Então, quanto mais tempo a pessoa está sem movimentar, mais difícil vai ser para ela começar e mais vai demandar mais esforço para aquela pessoa, né? Então, a gente pega assim, pacientes com diminuição de amplitude articular, pacientes com muita perda de força. Então, às vezes, assim, um exercício que é simples, com um elástico e uma bola, o cara acha que é um esforço absurdo. Você não tem mais capacidade funcional, essa pessoa. Perde totalmente, né? Então, assim, graças a Deus, a gente tem visto isso diminuir muito, nesses níveis, né? Às vezes acontece mais, assim, pós-operatório, uma pessoa que ficou um certo tempo ali, né, sem uma exigência funcional, ela apresenta alguns déficits, mas isso volta, principalmente se ela já tem um histórico, volta mais rápido. Mas o sedentarismo, ele é silencioso, né, cara? Porque ele vai roubando essa funcionalidade sem mostrar. Então é isso que o Marquinhos falou. O cara tá lá no Netflix, deitadão no sofá, comendo o iFood, tendo tudo ali, sem se movimentar. Quando às vezes ele precisa ir ao mercado para comprar o chocolate que acabou, isso aí tá mal. Ele sente a diferença, cara. E ele pede pelo aplicativo, porque hoje em dia tem muito aplicativo. O cara não sai nem de casa. Exato, trabalha de home office e pede tudo por aplicativo. Hoje em dia tudo tá levando ao sedentarismo, né? Então você tem o iFood, enfim, não o iFood propriamente dito, mas o app de entrega,
O iFood não vai patrocinar a gente, pode falar. Não vai. Então, mas, se bem que dá pra mas pedir quiser comida pagar, saudável, pode pagar. Se quiser, eu ensino, hein? Exatamente. Mas, por exemplo, os aplicativos de entrega, os streamings, tudo isso, o trabalho home office, então cada vez mais as pessoas estão se acomodando. E a nossa briga é com isso. Eu costumo falar muito isso. Você também é educador físico, vocês não são meus concorrentes. O meu concorrente é o sofá, é o Netflix, né? Esse é o YouTube. É os caras. Entendeu? Esse é o meu concorrente, porque as pessoas ainda... Eu acho que depois da pandemia isso mudou bastante. As pessoas... muita gente tomou susto, né? Melhorou. Muita gente tomou susto. Então eu acho que isso vem ganhando mais força, as pessoas saindo do sedentarismo. Programas como o Sai do Sofá são de extrema importância e a gente tem o papel de instruir desde o primeiro contato para não acontecer esse exemplo do sedentário quando buscar assustar com aquilo que vai ser entregue. Sim. Então, por exemplo, um treino intenso para um cara que nunca fez nada, esquece. Então esse cara tem que ser mesmo abraçado ali com informações, com um treino que ele consiga fazer, desde o primeiro momento um feedback importante por parte do profissional. Isso tudo eu acho que vai fidelizar essa pessoa e vai conseguir tirar, né? A estratégia é totalmente diferente para trabalhar com o indivíduo sedentário, né? Totalmente. E vai muito da expertise do profissional, né? Sim. Porque você falou da intensidade, a intensidade ela é relativa. Como a dor ela é relativa, a intensidade ela é relativa. Sim. Então, às vezes, o sedentário, levantar da cadeira é um baita esforço para a pessoa. Sim, e aí... Então, assim, é muito relativo e eu vejo que o profissional ele é muito importante nisso pela expertise dele. E assim, muitas vezes, o que acontece? A gente foi feito para poupar energia, né? Nosso genes é para isso, Exato. Antropologicamente falando. Só que assim, isso era uma coisa antiga. A gente saía para caçar e ficava dias atrás da presa. E a gente ganhava porque a gente conseguia manter mais tempo correndo. Foi por isso até um período de evolução, que a gente começou a perder pelo, tem menos pelo, uma sensação térmica realmente. Só que a gente ficava cansado e também, além de caçar, você tinha que se proteger, porque você também era caça de animais maiores, certo? Então, quando você ia para sua caverna, ou o que quer que seja que período antropológico, seu corpo pedia para você descansar. Porque você tinha que gastar energia e tinha que poupar energia para fugir e para caçar, ponto final. Só que a gente tem que entender que a gente vive numa savana, mas não é mais uma savana assim. As coisas mudaram. Mudaram. E o nosso gene ainda não. Então a gente muitas vezes trabalha o dia inteiro parado, e nosso descanso é extremamente parado também. Sim. Então esse é um dos grandes erros que a antropologia explica, só que a gente precisa trabalhar. E perfeito quando você fala da intensidade, porque a pessoa que está sedentária, que está há muito tempo, sem entender o histórico dela, entender as dores, a pessoa que tem todo esse aspecto, você tem que realmente usar estratégias, às vezes até de micro hábitos, que é trabalhar um pouquinho cada dia, manter a constância, para que repita aqueles comportamentos várias vezes e para que no cérebro dela aquilo se automatize, né? Automatize o movimento, fazer. Quem treina, que nós três treinamos, hoje em dia nem se imagina ficar sem treinar. Nossa. Faz falta. E isso não quer dizer que todo dia acorda com vontade de treinar. Não. Muito pelo contrário. Mas o próprio corpo pede. E virou automático. Você não escova os dentes? Não escova? Isso. Então quase que a mesma coisa pra gente nessa parte também, tá? Vamos agora para esporte, tá? Eu quero esporte de final de semana. Então vamos começar no esporte que quase não dá lesão de final de semana. Adivinha qual que eu vou falar? Adivinha? Futebol. Isso aí é clássico. O que a gente pode dar de conselho, Marcos, pro jogador de final de semana? Eu gosto de futebol, eu sei que é importante. Eu sei que aquele sábado à tarde para ele, às vezes é mais importante que a final da Champions League. Ele se sente na final da Champions League. Ele se sente o Vinícius Júnior. Ele vai escutando a ópera. É todo um sistema, né? O que a gente pode dar de conselho para ele, Marcos? O principal conselho é, se o Vinícius Júnior, que é o Vinícius Júnior, treina o que treina, por que você não treinaria? Isso aí. Então, assim, é o principal conselho. E muitas vezes, assim, que eu trabalhei em academia, eu escutava muito essa frase e eu queria morrer quando eu escutava essa frase. Eu não preciso treinar a perna, eu jogo futebol. Jesus. Essa iria para um livro da academia. E aí, quando eu vejo o esporte de alto rendimento, o tanto que esses atletas treinam, principalmente no futebol, perna, principalmente, porque é o principal membro que ocorre lesão, o cara que joga só final de semana me fala isso. A gente tá falando da lesão, ainda tem um risco cardiovascular enorme, né, dele. Sim. Pelo esforço, né? Cara, isso é uma coisa assim, né? A gente lida com esse... É o maior público, por exemplo, da fisioterapia, são os atletas de final de semana, né?
Aí não só do futebol, atletas. Não só do futebol, Eu já vou falar outra já aqui. Cidade litorânea. Porque também tem uma coisa. Vamos falar da corrida, calma. Porque assim, a gente até tem que considerar, colocar mesmo essa frase como atletas, porque eles se colocam dessa forma, sim, né? Sim. Só que o engraçado é que assim, eles se auto-intitulam atletas, mas não têm uma vida de atleta. É isso que eu falo, né? Isso que eu falo. Então quando a gente coloca ali, assim, dando mesmo uma informação, né, que vai fazer a diferença na performance deles, mesmo sendo no final de semana ou um esporte esporádico, que são coisas simples, como alongar, se alimentar bem, dormir bem, sabe? Fazer o mínimo, ter uma periodização razoável de um treinamento para fortalecer as estruturas. Eles acham que é balela, mas a lesão vem para mostrar isso. Então, assim, a experiência que eu tenho é que, cara, a maioria das pessoas que se lesionam após nessa prática informal, ali, amadora, elas mudam totalmente a cabeça após a lesão, porque elas veem que realmente acontece. Então, sabe aquele ditado? Você vai esperar acontecer para... É o que, infelizmente, ainda acontece. Mesmo a gente tendo muitos meios de passar essa informação, né? Pô, hoje em dia, você abre o Instagram, tem 500 profissionais falando de 500 coisas. Patrocinado, né? Patrocinado da Incorpore toda hora. Então, assim, né? Mas as pessoas ainda têm uma certa dificuldade não sei se é de assimilar, ou de aceitar, ou de colocar em prática, não sei. Acho que colocar em prática. Eu acho aquela saída do dia a dia, faz um pouco também disso que a gente falou do sedentarismo, fazer só aquilo que gosta. A gente não tem que fazer só o que a gente gosta, a gente tem que se preparar para aquilo também. E também se colocar no personagem, porque assim, como você comentou, muitos desses praticantes são tigrões. Tipo, pô, tenho 60 anos, nunca tive uma lesão muscular e não vai ser agora que eu vou ter. Exato. Entendeu? Então, eu acho que é se colocar num local onde, tipo assim, eu não preciso disso. Eu gosto muito de falar para as pessoas assim, você gosta tanto de jogar futebol, ou de corrida eu vou falar já. Eu gosto tanto de jogar futebol, você não quer jogar por muitos anos? Então vamos imaginar uma pessoa da minha idade, 40 anos. Você não quer jogar até os 50, 60, cara, então você precisa fortalecer agora, senão você não vai chegar lá. Pode ser até mesmo futebol, que é menos lesivo, mas tem. Então, acaba passando isso para ele assim, você não gosta tanto disso? Então treina, se dedica um pouquinho, vive uma vida um pouquinho mais regrada, porque você continue tendo esse prazer de ir lá no sábado fazer tua Champions League, entendeu? Então é mais ou menos esse um dos caminhos também que a gente acaba falando com eles. Por quê? Porque a gente quer que incentive o movimento. Sim. Só que ele precisa ter um mínimo de coerência, ele precisa ter um cuidado cardiovascular, ele não pode ter essa sobrecarga, ele não pode ter um excesso de peso, que aumenta uma série de riscos para ele também. Então aumenta teu nível de atividade física com o futebol de sábados. Bom, futebol, lógico que tem um risco de lesão bem alto, até a lesão de contato, né? Tem todo um outro aspecto também. Mas tenta durante a semana fazer. Vai lá, faz uma matrícula numa academia. Exato. Se não for na Incorpore, em qualquer uma que você queira, pega um bom profissional, direciona, procura fazer esse tipo de trabalho, realmente vai ser bastante importante. Sabe uma coisa que eu costumo falar sempre? Assim, todo mundo pode tudo. Você só tem que questionar se você deve. Sim. Então assim, mas eu não posso. Não, pode. Você pode fazer o que você quiser. Você deve fazer isso. Então, às vezes, tem cara que quer jogar beach tênis das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Você pode? Pode. Você só não deve, porque uma hora isso, né? A corrida. Bom, você vai falar da corrida? Vamos terminar. A corrida vamos começar a voltar. Eu quero que a gente fale um pouquinho da corrida, das principais lesões da corrida. Então, vocês estão mais habituados na prática de vocês, não precisa nem ser estatística de estudo, mas na prática de vocês, o que realmente a corrida traz mais de lesões? Qual a patologia ali, qual a lesão que ela traz específica? Patelar. Tem bastante. Tendinopatia tem muito, patelar, de calcânio, né? Tem uma inflamação nos tendões. Uma inflamação nos tendões. Eu já peguei bastante a famosa canelite, né? Principalmente em pessoas iniciantes, que, por exemplo, negligenciam algumas estruturas que têm que ser fortalecidas, mas que são exercícios chatos, são exercícios que demandam... A gente costuma brincar muito com isso. Ninguém vai para academia e fala assim, hoje eu fiz um baita treino. Eu treinei cervical, mão e pé. Ninguém faz isso. Mas são estruturas que, dependendo do esporte, dependendo do que você faz, você precisa treinar. Lógico. Então, pra mim, não entra na minha cabeça um corredor que não treina pé, por exemplo. Eu ia dar um exemplo do pé. Então, assim, como é que você não treina pé? Se você usa o pé durante a sua corrida toda. Então, o cara se preocupa com quadril, com joelho, com tornozelo, com panturrilha, né? Com que coxa. Tá certo, legal. Continua, mas coloca o pé aí junto. Então, assim, a gente pega lesões, às vezes, que... já chegaram pessoas com dores nas costas por conta da corrida. Sim. E aí, às vezes, num primeiro momento, você fica meio assim, mas o cara vem aumentando o volume, vem aumentando a intensidade de treino, às vezes começou a fazer treino em subida. Então,
A corrida, cara, não é, pelo amor de Deus, não tô falando que a corrida machuca. Adoro, não é isso. amo correr. Legal. Você foi corrida de você já correu corri na muito. montanha, hoje em dia eu tô nessa aí. Já fiz muito, mas assim, a gente precisa se atentar porque é o corpo como um todo, né? Cuidar, fortalecer a estrutura como um todo para que a gente consiga ter uma boa performance, né? Só para quem tá curioso em casa. Pode falar, se for o caso, depois te dar um jeito de mostrar outro dia. O que seria um exercício pro pé? Que a gente tá falando dos intrínsecos do pé. Fala um exercício, você tenta falar. Pô, eu gente. gosto muito de trabalhar bastante assim, todos os movimentos que o tornozelo e o pé faz. Então, trabalhar os dedos do pé. É isso mesmo, né? Fazer assim, puxar uma toalhinha mesmo. Né? Põe uma toalhinha no chão e enruga mesmo, puxa a toalhinha, movimentar o tornozelo, então, ponta de pé, pé para baixo, inversão, eversão, trabalhar toda essa musculatura para que a musculatura intrínseca do pé, que é uma musculatura ali mais profunda, né? Ela consiga contrair e te proporcionar uma boa corrida, te proporcionar estabilidade, né? Acho que isso é importante. Outro dia a gente estava em discussão, a gente tem um episódio, um momento lá que a gente faz a cada 2 meses, chama Café com Ideias, na Incorpore, que é um momento onde a gente tá lá os gestores, eu, a Thaís, o Wagner, e entre os professores, vai tomando café, comendo, o pessoal nem gosta disso, o pessoal gosta só da conversa. Né, Marquinhos? Na sua época lá, ninguém nem gostava não. A comida é pra atrair. Fazia 3 cafés no período. A comida é pra atrair, né? E um dos dias a gente estava discutindo isso, caso dos alunos, e é específico ali no estúdio, que a gente tem um estúdio lá dentro também, personalizado, para fortalecer o músculo intrínseco do pé de quem corre, porque não tem como, ele precisa diminuir essa carga. É carga contra o solo, você precisa reverberar, isso vai reverberar em algum lugar, certo? Exatamente. Você precisa dividir, é pé, panturrilha principalmente, né? Quadríceps e glúteo seriam os principais na corrida, no meu ponto de vista. Então acaba tendo esse aspecto também. Aqui, ó, a parte de corrida, o Marquinhos já foi maratonista? Fui não, posso falar? porque quem já foi sempre é. Então tá bom, desculpa. Uma vez maratonista, eu sou maratonista. Então tá bom, ó, vou pegar esse corte e vou colocar lá na Pode colocar, o Bolt ainda é o homem mais rápido do mundo. É isso aí, ó. Você já se preparou para uma maratona, já correu uma maratona, finalizou uma maratona, isso é muito importante. Qual é a maior incidência de lesões que você vê aí no teu dia a dia também? Então, como o Alamo falou, eu vejo muitas tendinopatias como uma das principais lesões que tem. E por conta de sobrecarga. Muitas vezes o corredor, ele só corre. E pra ele, tipo assim, só vou correr. Parece que ele não consegue ir pra academia. Então, assim, e nada mais é o quê? Uma tendinopatia, ela é gerada por um esforço e desgaste muscular, onde o tendão ele faz o esforço e é uma função que ele não deveria fazer, por uma disfunção da musculatura que ele não treina. Então é exatamente isso que ocorre uma tendinopatia. Então muitas vezes você vê aquela pessoa que assim, estamos numa cidade litorânea, vou começar a andar na praia. Aí a pessoa começa a andar na praia. Aí ela vai uma semana andando na praia. Vou começar a andar um canal e trotar outro canal. E aí a pessoa gradativamente vai aumentando o volume. Vou correr agora 2 canais e vai aumentando o volume. A academia em nenhum momento entrou. Porque não precisa de academia. Estou emagrecendo, estou comendo um pouquinho melhor, eu estou correndo, tá fortalecendo a musculatura ali. Só que uma hora falha. E é legal assim, você falou do fortalecimento, você falou da progressão também aqui, né? E falou da falta da academia do treinamento e muitas vezes a periodização, a programação, né? Sim. Falta a musculação, falta o fortalecimento e tem os excessos. Gente, você tem que respeitar uma periodização. Não é possível que as pessoas estudaram tanto para isso. Exato. Você tem que respeitar o seu dia. Então você falou da escala de dor, existe escalas também para ver como você dormiu, como você se recuperou. Então, semanas mais fortes, semanas mais lentas. Não dá para você assim tentar encaixar 3, 4, 5, não é que não dá para fazer, é o que você falou. Pode fazer, mas não deve. Num ano de maratona, por exemplo, às vezes conversa com as pessoas, você vê um volume de treino que é todo final de semana um volume muito alto. Então a pessoa não fortaleceu, tá com um volume muito alto, ou às vezes até fortaleceu, mas o volume é muito alto. Então são os erros mais comuns, né? E muitas vezes as pessoas vão buscar o erro na biomecânica, que até influencia, mas eu acho que é um pouco menos do que esses dois que a gente falou, ou não, Alan? Sim, você acha? sim. Eu acho assim, uma outra questão que tem acontecido muito e que eu particularmente, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre falo isso para os alunos, para os pacientes ou para pessoas que eu vejo, é a pressa de se aumentar a distância, de se aumentar eu quero baixar meu pace. Gente, pelo amor de Deus, sabe, assim, maratona é legal, a gente sabe o esforço que é para fazer uma maratona. Então, assim, não é todo mundo que está apto para fazer uma maratona. Pode parecer, puta cara chato. Não é isso. Faz ali a sua prova de 5 km. Quando aquilo ali estiver confortável, que você está se sentindo bem, seu corpo está adaptado, vai pro 10. Tudo tem a sua hora. Eu não estou falando que você não tem que fazer maratona.
Quer fazer 150? Faz 150, mas se prepara para isso. Sabe? Dilui os danos disso. É muito bom você fazer movimento. Exatamente. Os exageros tem que tomar certo cuidado, mas dilui os danos. Exatamente. Então, assim, só tem uma certa... É até uma sabedoria, sabe? Respeite o tempo para você chegar. Pô, o cara que faz judô, karatê, taekwondo, ele não entra e vira faixa preta. Não. Ele tem um caminho a se percorrer para chegar lá. Inclusive, o que torna o cara faixa preta é ele fazer todo o caminho, ter toda a bagagem para ele poder chegar lá. Então, assim, esse imediatismo que eu acho que acontece muito também, as pessoas têm que dar uma, sabe, ponderar um pouco mais, porque, cara, eu já peguei lesão séria por pessoas que, assim, aceleraram o processo e acabaram fazendo lesões sérias. Então, assim, a fratura por estresse, por exemplo, é uma lesão que vem silenciosa e nós já tivemos um paciente com fratura feia de fêmur, que assim, o cara caiu e quebrou. Não, ele quebrou e caiu. Ele não sabia que ele estava... Por causa do estresse, aquele uso exagerado e errado. Porque começou um volume muito alto, correndo 2 períodos por dia, e correndo grandes volumes sem descanso. Sem se alimentar. Sem se alimentar, sem dormir, sem fortalecimento. Então, assim, dá para fazer. Você pode. Você deve, desde que você tenha uma periodização, você tenha um acompanhamento. Isso tudo é muito importante, cara. A gente cai no mesmo ciclo que é: procure um bom profissional, faça com calma, faça constância, mantenha e viva realmente uma vida mais regrada, né? Exatamente. Hoje eu escutei um relato assim, de conhecidos que assim, o cara quer correr uma maratona. E aí, na ideia da cabeça dele, ele tá fazendo uma dieta restritiva, treinando para maratona, porque ele quer diminuir o peso para melhorar o pace. E ele não faz musculação, não fortalece. Ele só faz a corrida. Vai colher os frutos. Então, assim, mas na cabeça dele é o quê? Quanto mais leve eu tiver, mais rápido eu vou ser. Muito provavelmente, se não tiver com acompanhamento, tá fazendo uma dieta errada, não tá tendo equilíbrio, tem que ter de recuperação, de carboidrato, proteína. Sim, mesmo se tiver, não vai ter, a conta não fecha. Não vai fechar. Não faz sentido. Se ele aumenta o gasto calórico, claro, ele tem que aumentar a ingesta calórica também. Sim. É um bom momento para ele ajustar de uma maneira correta. Você é o exemplo disso por conta do meu exemplo. É verdade. Adaptação de alimentação, realmente. Exatamente. Legal. Gente, se pudesse, eu ficava aqui conversando por muito tempo, já está indo para a reta final do nosso podcast. Tenho certeza aí que a gente vai poder marcar outros e pegar outras pautas e discutir mais de dor, atleta. Tem esporte para chuchu, a experiência prática de vocês, clínica, como profissionais, como professores, fisioterapeutas, é enorme. A gente sempre conversa muito isso, eu tenho o prazer de poder a gente conversar, a gente divide pacientes, divide atletas em comum, né? Que é onde a gente pode fazer esse trabalho integrado, que eu acho que é a grande chave de sucesso para tudo. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que partilhar, compartilhar, estudar e ter pessoas assim perto é bem interessante realmente. Então vou pedir para vocês darem um recadinho final aí para quem está em casa, pode olhar direto para a câmera, pode falar sobre dor, se quiser motivar as pessoas, o que vocês quiserem agora para esse ponto. Depois a gente faz o jabazinho de cada um. Marquinhos, se quiser fazer o seu recado agora, pode olhar para a câmera ali da sua câmera aí, vai mandar um recado para a galera. Você de casa se exercite, beba água, tenha uma alimentação saudável, porque você é o seu corpo. Então, assim, você é a principal pessoa que teria que se amar e se cuidar. Então, o seu principal ativo é o seu corpo. Então, assim, amanhã ou depois, se você quer desfrutar da sua família, se você quer desfrutar dos seus filhos, se você quer ter uma longevidade de vida, assim, cuide de você. Você é o que você come, você é o que você faz. Então, assim, pense em você do futuro, pense em você do amanhã e se exercite. Se quiser puxar a orelha, pode. Se quiser ir no amor, pode. Você fica à vontade. Como você quiser com o público em casa. Fica à vontade. Eu acho que muito do que a gente disse aqui é a base, né? Então, uma boa alimentação, bons hábitos, né? Cultivar mesmo bons hábitos. E a gente tem uma frase que eu gosto bastante, que é: antes da gente se movimentar muito, a gente tem que se movimentar bem. Então, qualidade nos movimentos, né? Eu acho que tudo que a gente discutiu aqui dá uma base para as pessoas que ainda não fazem, ter uma consciência na hora de começar, e as que já fazem, talvez de melhorar alguma coisa que possa estar mais defasado. E é basicamente isso, sempre contar com bons profissionais, né? A gente está numa crescente aí de profissionais, de pessoas que estão com boas informações, então contar mesmo com esses profissionais.
E o que depender de nós aqui, a gente está à disposição também. Onde as pessoas te encontram? Aproveita e fala. Cara, eu tô personal em Santos, eu atendo mais na Bluefit, né, ali do Gonzaga, e alguns prédios, né, condomínios. E a fisioterapia eu atendo lá no Espaço Vital, do Marquinho, lá na Ponta da Praia, e então tô lá. Quando precisarem, é lá que me encontram. Ou perguntar pra vocês me acham. Acha, pode ver. Marcos, onde as pessoas te encontram aí? Bom, hoje é diretamente no meu Instagram, Físio Marcos Silva. Eu faço atendimento particular, domiciliar ou em academias. Atendo bastante lá na Incorpore ex-alunos, alunos. Então é isso. Agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado por dedicar o tempo de vocês, vir aqui para esse bate-papo. De pronto, assim que eu mandei a mensagem, bora, fecha o horário, já desmarca a paciente, a gente já atende, já vai para esse bate-papo. Muitíssimo obrigado, realmente. Quem está em casa, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Espero que vocês tirem algumas dicas desse nosso bate-papo. Tenho certeza que esses profissionais podem fazer muita diferença na vida de vocês. E o nosso objetivo que é esse, modificar vidas através da atividade física, através da Incorpore, expandindo fronteiras aí, indo para a internet, indo para podcast, e em breve lançando muito mais programas aí no meio digital. E lógico, quem quiser achar a gente, @IncorporeSantos no nosso Instagram, a gente vai estar lá, vai atender com o maior prazer. Pode ir lá presencial, pode ir no meu Instagram pessoal, @Marcelo Capelazzo, vou atender com o maior prazer do mundo, te ajudar a sair do sedentarismo. Se conhecer alguém que você ama muito, você quer que essa pessoa se cuide, manda pra gente que a gente vai cuidar dele com todo o carinho do mundo. É uma missão de vida minha, é uma missão da nossa empresa, de todos os nossos amigos, colegas e profissionais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado.